Bom, primeiramente eu queria agradecer a Karina. Cadê ela? Sumiu. Ah, tá lá atrás. Quando ela me chamou para vir falar para vocês, foi no comecinho de março, eu acho. E para mim é um prazer, é um privilégio e é uma honra também de estar aqui. Nós já conhecíamos a igreja aqui, a gente já veio aqui com o grupo dos alunos que a gente ministra lá no seminário. E conhecemos várias pessoas dessa igreja, então realmente é um prazer, é uma honra. Muito obrigada por vocês que vieram, né, nessa tarde fria, chuvosa, mas, né, como ela falou aqui, um privilégio que a gente tem de realmente estar aprendendo e ouvindo mais da palavra de Deus. Além de ser um privilégio, realmente é uma grande responsabilidade. Todas as vezes que ou eu tenho que falar para um grupo, seja qual for o tamanho, grande, menor, até individualmente, para mim sempre há uma responsabilidade muito grande. É um temor e um tremor que eu tenho, porque eu aqui no caso, eu estou ministrando algo de Deus para vocês. Então, a responsabilidade do que eu vou falar é muito grande, realmente. E é um privilégio, sem dúvida, falar da palavra de Deus? Sim, é. Mas também, o que a gente fala aqui não é simplesmente palavras jogadas no ar, né? São palavras que Deus quer que a gente esteja ministrando na vida de cada um, não só na vida de vocês, mas na minha vida também. E desde que eu tenho pensado no assunto, né, que ela falou que era sobre palavras, é interessante como todas as vezes que eu vou dar estudo em alguma coisa, parece que eu não sei se é Deus, se é o inimigo, se é os dois juntos, mas tem situações que nos levam a crescer nessa área e também a repensar, né? Essas 2 últimas semanas, principalmente, tem acontecido coisas que eu sempre penso, uau, né? Tudo que eu estou preparando é exatamente isso que Deus está querendo falar na minha vida. E quando ela me deu o tema, ela falou, a gente está estudando esse ano sobre palavras, né? Palavras que a gente fala, como a gente fala, e não deu assim, ela não foi muito específica vamos falar sobre fofoca, vamos falar sobre crítica. Então, quando eu comecei o estudo, eu pensei, tem alguns versículos na palavra de Deus que têm me chamado muito atenção. Eu vou dizer para vocês, nos últimos anos até. Desde que a gente tem trabalhado com jovens, adolescentes, é muito interessante observar o jeito que eles se comunicam. E aí, quando você começa a questionar algumas coisas. Eu acho que algumas coisas é cultural, mas também acho que algumas coisas é até pecado. E aí, essa semana passada, eu estava conversando com a minha filha e eu pensei, como que eu vou resumir tudo isso que eu quero falar em 2 palavras? E aí, então, juntas, a gente pensou em 2 palavras. A primeira foi mel. E a segunda que a gente pensou foi fel. Não sei quantas de vocês conhecem a segunda palavra, fel. Na realidade, é uma palavra, tecnicamente falando, é vesícula biliar. E eu até tenho uma fotinho aqui para vocês verem. O que é o fel? Essa partinha verde que está aí no slide. É uma coisa bem pequenininha que tem no nosso corpo, imagino que tem a função dela, mas uma coisa que é certa, tem um amargor muito forte. Eu fui no dicionário ver o que significava a palavra e ela fala assim, representa a amargura, uma sensação ruim, um amargor. Quando eu era criança, na casa da minha mãe, nós morávamos tipo um sítio, assim, e ela criava galinha. Ela criava para a gente limpar, comer, matar e tudo o que vocês possam imaginar, a gente fazia. E eu sempre ia junto com ela, que eu gostava de ver. E eu lembro muito claramente, quando ela estava abrindo lá, tirando as coisas de dentro da galinha, ela sempre falava do fel. E ela falava assim, a gente tem que tirar com muito cuidado, porque ele fica preso no fígado, não sei, não lembro exatamente. Por que ela falava? Ela falava, porque se estourar, ele estraga toda a carne.
Fica com um amargor tão grande que você não consegue mais comer. Você pode lavar, você pode fazer o que for, que não sai esse amargor. Então eu lembro, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, isso é uma boa palavra para definir algumas palavras que nós falamos. E aí eu pensei também numa outra palavra, mel. E eu lembrei, né? Do mel, todas nós sabemos o que é o mel. No dicionário, a palavra mel significa doçura, coisa que adoça com facilidade, bondade, brandura, graça, suavidade. E se você for procurar essas duas palavras no dicionário, você vai descobrir que mel e fel, eles são antônimos. São duas palavras totalmente diferentes. E hoje eu quero falar com vocês sobre essas duas palavras. E fazer talvez uma analogia de como que as nossas palavras podem refletir as características tanto de mel como do fel. Quando as nossas palavras, elas são doces, palavras de bondade, palavras de graça, palavras de suavidade, elas caracterizam o mel. Mas quando as nossas palavras, elas têm um sabor amargo, uma sensação ruim, elas são caracterizadas como algo não agradável, a gente pode dizer que as nossas palavras são como o fel, que amargam o coração de alguém que foi dado pela palavra, né? Em Efésios 4, 27, o versículo é assim: não deem lugar ao diabo. Na realidade, Paulo, no livro de Efésios inteiro, ele dá várias diretrizes para o povo de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Ele fala várias coisas que você deve e não deve fazer. Ele também dá características do que nós somos em Cristo. E quando ele fala lá em Efésios 4, 27, não deem lugar ao diabo, ele está dizendo que nós não devemos dar ao diabo um lugar de ocupação nas nossas vidas. Quando nós pecamos, nós estamos convidando Satanás em nossas vidas. E como eu falei já, lá na carta de Efésios, Paulo dá diretrizes ao povo da igreja de Éfeso de como viver de modo que a gente venha não entristecer o Espírito de Deus. Em Efésios 4:30 fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então a gente vê aí dois mandamentos que Deus quer que a gente faça. Não deem lugar ao diabo. Segundo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Tá, mas você vai falar, mas aqui que tem isso a ver com palavras. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, Paulo fala em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, como está escrito lá em Efésios 4:30, baseado na maneira como a gente vive. Então eu tenho algumas características da minha vida que eu posso fazer que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E Paulo fala aí, depois a gente vai tocar um pouquinho, não rouba, não minta, irai-vos e não pequeis. Mas também, nesse mesmo capítulo, ele usa esse versículo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Paulo nos alerta contra vários procedimentos na vida que devemos evitar ou até mesmo deixar para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos usando palavras que não edificam, a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Com as nossas palavras, essa é uma pergunta que eu faço para vocês, com as suas palavras, você está entristecendo ou você está agradando a Deus? As nossas palavras, elas devem sempre edificar. Se a gente não vai edificar, então a gente não vai falar nada. Inclusive eu tenho, o próximo slide fala assim: se não edificar, não diga.
Isso faz com que a gente comece a pensar um pouco antes da gente falar. Nossas palavras devem edificar, porque quando a gente não edifica, nós estamos lutando contra a obra do Espírito Santo, tanto na nossa vida, como na vida daquela pessoa que a gente está dirigindo as palavras. E nós não somente devemos falar coisas que não machucam, porque às vezes você fala, não vou falar nada, mas devemos falar palavras que promovem o bem da outra pessoa. Porque às vezes é fácil você fazer greve de silêncio, né? Não vou falar nada. Mas a palavra de Deus não fala para a gente não fazer greve de silêncio. Ela fala que além de eu não dizer palavras que não machuquem, eu devo promover o bem-estar do outro. Nesse capítulo de Efésios 4, Paulo fala várias diretrizes que a gente deve tomar. Primeiro, ele fala assim, quem mentia, não minta mais. E aí, ao invés de não mentir, ele não fala simplesmente, você mente, tá, não para de mentir. Ele dá mais uma sugestão. Ele fala, fale a verdade. Então, além de eu não mentir, eu devo parar de mentir e falar a verdade. Então, não é simplesmente parar de fazer o que eu estou fazendo, mas me revestir de alguma outra coisa boa no lugar daquilo que eu estava fazendo que era errado. A outra é o que ele fala. Se você se irar, não peque. Então não é que você não pode se irar, você até pode. Principalmente quando muitas vezes a gente tem uma ira, entre aspas, né, justa contra o pecado. Mas ele fala, não peque. Apazigue sua ira antes do pôr do sol. Então são várias diretrizes que ele fala. Então você vai fazer isso, pare de fazer isso, mas agora faça isso. Próximo ele fala, quem roubava, não roube mais. Antes faça o quê? Trabalhe e ajude aos outros. Então são vários procedimentos que a gente fazia, não faço mais, e em vez de simplesmente ficar sem fazer nada, eu vou colocar uma outra coisa no lugar. E por último, que é o que a gente está enfatizando, não saia da sua boca palavra torpe, que é o que fala em Efésios 24 a 29. Mas o que é para fazer? Além disso, eu tenho que edificar. Não só não sair palavra torpe, mas eu tenho que edificar. Por quê? Porque as minhas palavras, elas devem transmitir graça. Eu fui procurar também no dicionário, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que quer dizer palavra torpe? A palavra torpe significa podre. E até tenho duas imagens aí. 2 cestos de maçã. Você vê aí no primeiro tem uma maçãzinha lá no meio, ela está o quê? Podre. A gente podia dizer que essa maçã está torpe. E no verde é a mesma coisa. Existe uma maçã lá no meio que ela está podre, ela está estragada. E é uma coisa óbvia, né? E não sei quantas de vocês já tiveram o desprazer de pegar uma maçã podre e ela fica tudo mole, né, nojento. Você não quer que aquela maçã continue ali, porque ela vai estragar as outras, cheira mal, às vezes tem aqueles mosquitinhos em cima. Quando você aperta, ela desmancha. Agora, se você vê um cesto de maçãs, por exemplo, você vai no supermercado comprar maçã, você nunca vai pôr no seu saquinho lá, para comprar, uma maçã podre, vai? Não. Nós vamos escolher as melhores, e muito menos comer uma maçã podre. Ninguém iria pegar lá, tem todas essas maçãs bonitas, eu vou pegar justamente a podre e eu vou comer. Eu não vou fazer isso. Não vou comer uma maçã estragada. Palavras torpes são palavras proibidas no nosso vocabulário, de acordo com a palavra de Deus. Não simplesmente porque elas comprometem a alma de quem fala, ou também porque ela é uma ofensa aos olhos de Deus, mas porque palavras torpes, elas são um pecado que afeta uns aos outros. Não simplesmente fica com você o seu pecado. Ou não é simplesmente o pecado que ofende a Deus. Mas quando a gente fala palavras torpes, a gente compromete
uns aos outros. Muitas vezes, quando a gente fala uma palavra torpe, a gente está colocando alguém para baixo, a gente está depreciando aquela pessoa, a gente está desencorajando, às vezes, aquela pessoa a fazer algo. Palavras torpes são exatamente o oposto do que Paulo fala em Colossenses 4:6. Em Colossenses 4:6 fala assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E de novo, quando a gente fala, lembra sempre, quando a gente fala, a gente afeta todo mundo. Quem está te ouvindo está sendo afetado. O seu falar, ele é agradável, temperado com sal? Você sabe como responder a cada um? Nós não devemos simplesmente tirar do nosso vocabulário palavras obscenas, maliciosas. A gente sabe disso, palavrão, essas coisas a gente não deve falar. Mas também a gente tem que pensar quando a gente fala, se as minhas palavras são palavras de calúnia, fofoca, gritaria, depreciação. A gente sempre deve falar palavras que edifiquem e que ministrem graça àqueles que estão ouvindo. A minha pergunta é, se a gente nunca iria comer uma maçã podre, pode mudar o slide. Se a gente nunca iria comer uma maçã podre, nunca iria comprar uma maçã podre, então por que da nossa boca saem palavras podres? Porque lá fala não sai nenhuma palavra torpe, mas eu poderia ler da mesma forma. Não saem palavras podres da minha boca. Efésios 4:29 de novo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando você ouve a palavra edificar, você normalmente vai pensar em construção. Um edifício ou uma construção grande. Ou você fala, eles estão edificando alguma coisa, estão construindo alguma coisa. E a mesma palavra, quando Paulo fala que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, eu queria que a gente prestasse atenção nesse que está aí escrito, nenhuma. Ele não fala simplesmente, de vez em quando, tudo bem, se você estiver irritada, você falar alguma palavra ruim. Ele fala nenhuma. Nenhuma grande, nenhuma pequena. E não diz algumas vezes, mas ele fala nenhuma palavra torpe. E aí depois ele fala, antes que seja útil para edificar. Como eu falei para vocês, eu tenho trabalhado muito com adolescentes e jovens. Mas eu percebo isso no meio dos adultos também. A forma como eles se tratam muitas vezes. Hoje mesmo a gente estava aconselhando um casal de noivos. E eu sei que eles se amam muito, dá para perceber. Eles vão se casar daqui 4 ou 5 meses. Mas de vez em quando a gente percebe algumas palavras de depreciação entre um e o outro. E a gente confrontou eles justamente com esse versículo hoje. Por que nós temos que falar a palavra de depreciação para o nosso irmão? Por que a gente não pode sempre estar edificando? Na Bíblia não fala que a gente tem que depreciar ninguém, mas fala que a gente tem que edificar uns aos outros. Então, em vez de ficar gozando da pessoa, ou ficar falando mal da pessoa, caluniando, ou até mesmo você falar, mas eu falo na frente da pessoa mesmo, eu não tenho problema com isso. Mas isso vai edificar aquela pessoa, mesmo que você fale na frente dela, se você fale pelas costas dela? Palavras, elas machucam, elas ferem e elas podem amargar a alma de quem ouve. Muitas das nossas palavras podem machucar tanto alguém que pode fazer até aquela pessoa chorar. Eu estou pensando aqui nos nossos filhos, nos nossos maridos, até um colega de trabalho. Tem um outro versículo na Bíblia, Provérbios 10:19, que fala assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, eu sei que tem aí, todo mundo fala que mulher fala demais, né?
E aí tem aquilo, a gente fala demais porque os homens nunca ouvem, a gente tem que estar sempre repetindo o que a gente fala. Mas a Bíblia fala que quando há muitas palavras, o pecado está presente. Então antes, eu sempre penso também que, meu marido sempre fala isso, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ele não nos deu 2 bocas e 1 ouvido. Então Ele quer que a gente ouça mais e fale menos. E muitas vezes a gente faz o contrário. Alguém começa a contar alguma coisa para você, você já tem todas as respostas formuladas na sua cabeça, você já parou de ouvir porque você já tem tudo para responder. E às vezes a pessoa nem termina de contar a história dela, você já tem a solução para tudo. Então vamos só lembrar disso, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. Então quando nós usamos nossas palavras, qual que é o efeito que dá nas pessoas que ouvem? Eu tenho dado para elas um efeito de fel, de amargo, ou as pessoas que ouvem as minhas palavras, elas recebem como mel, adoça o paladar. É um desafio que eu faço para você. Sendo uma pessoa salva em Jesus Cristo, as minhas palavras, elas devem levar as pessoas com quem eu falo ou convivo a querer ter uma vida mais perto de Deus. Quando as pessoas ouvem você falando, você deve levar, as suas palavras devem levar aquela pessoa a querer ter um convívio melhor com Deus. A serem desafiadas a terem uma vida de santificação. E não simplesmente, muitas vezes, nem quero falar com a pessoa, porque toda vez que eu falo com fulano, ela está reclamando, ou ela está criticando, ou ela está questionando. Ela nunca tem uma palavra que edifica. Quando eu não falo da maneira correta, que seja com graça ou palavras que edificam, eu tenho que sempre lembrar, lá em Efésios 4:30, que eu estou entristecendo o Espírito de Deus. Muito mais do que ofendendo as pessoas que estão ao meu lado. As nossas palavras, elas podem destruir muita coisa. Elas podem destruir muitos relacionamentos. Elas podem amargurar a alma de alguém. Então nós temos que saber que nós temos que ter palavras que edificam. Então Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas a que for útil para edificar. E a segunda parte fala que não só edifique, mas que conceda graça aos que ouvem. O que é graça? Graça é um favor ganho sem merecimento nenhum. Foi o que Jesus fez na cruz por nós. Nós não merecíamos a salvação em Jesus Cristo, mas Ele nos deu porque Ele é alguém gracioso. Salvação é graça. Eu não fiz nada para merecer. Algumas vezes, pessoas nos ofendem com as palavras dela. E a gente, revida. Paulo diz que nossas palavras têm que sempre conceder graça. Então, muitas vezes, talvez a pessoa não mereça uma palavra graciosa sua. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que conceder graça aos que nos ouvem. Da mesma forma como nós não merecemos a salvação em Jesus Cristo e Ele nos deu, e não existe nada maior do que isso, nossas palavras devem demonstrar graça a que as pessoas, não só as que merecem, entre aspas, que merecem ninguém merece nada, mas também aquelas que não merecem nada, que mereciam, no caso, nossa repreensão, a nossa amargura. Mas a palavra de Deus fala que toda vez que nós falarmos, nós temos que conceder graça aos que ouvem. Existem alguns versículos em Provérbios. O primeiro a gente já leu, que é Provérbios 10:19. Fala assim: quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então a gente já falou sobre isso. O segundo é Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Cuidado, gente, com o que a gente fala. Nossas palavras, de acordo com a palavra de Deus, diz que elas podem ferir como uma espada. E se você for levar isso, não é literalmente, mas pode até ser realmente. Você não imagina o peso que as suas palavras podem ter na vida principalmente, eu vejo aqui, naqueles que estão muito mais perto da gente. Filhos, netos, marido,
genros, noras. As nossas palavras podem ferir como espada ou pode trazer cura para a nossa alma. Quem escolhe sou eu. Quem vai falar sou eu. O outro fala, Provérbios 15, 1 e 2. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Quanto de nós, todas nós aqui provavelmente já passamos por isso, de receber uma palavra dura e na hora querer revidar. Mas o que a palavra de Deus diz? A resposta calma desvia a fúria. Como é difícil, né? Quando alguém nos ofende, quando alguém briga com a gente não quer dar uma resposta calma. A coisa que eu quero menos fazer é isso. Mas a palavra de Deus diz que esse é o antídoto de desviar a fúria. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama a insensatez. O próximo fala, um irmão ofendido, Provérbios 18, 19 a 21. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma cidade, principalmente as cidades antigas, que eram fechadas com portões. Quando a gente assiste filme, a gente vê a dificuldade nas guerras que eles tinham de invadir. A palavra de Deus diz que o irmão ofendido, ele é inacessível como uma cidade fortificada. E foi ofendido por quê? Porque alguém provavelmente transmitiu uma palavra que não edificou e que não foi transmitida com graça. Gaste tempo considerando o jeito que você fala com os outros. Pensa aí agora na sua cabeça aí. Como você se dirige ao seu esposo, como você dirige aos seus filhos, aos seus pais, seus irmãos, seus genros, noras, netos. Qual a área da sua vida que você é mais tentada a usar palavras que ofendem e que não transmitem graça? Eu tenho aqui alguns exemplos que eu vou ler para vocês. Em casa, quando você já pediu 1.500 vezes e ele não fez ainda, como que você reage? Com o seu marido, quando ele não te ouve, mesmo depois de você ter falado, ter escrito, ter desenhado, pintado na parede, ele ainda não te ouve. Como você reage? Quando você está dirigindo e alguém propositalmente te corta no trânsito. Ou quando você está lá no trânsito dirigindo, uma velocidade, por exemplo, lá é 60 por hora. E o cara na tua frente está a 60, daqui a pouco ele está a 30, daqui a pouco ele está a 80, daqui a pouco ele está a 30. Aí quando você ultrapassa, o que ele está fazendo? No celular. Como você reage? Quando você está assistindo algum esporte, ou na televisão, ou você vai no estádio assistir um esporte de um jogo, um futebol, um vôlei, um basquete, sei lá. Como que você reage lá? Ou quando você está assistindo o seu filho no esporte, e o juiz não está sendo justo com o seu filho. Como que você reage? Como você reage com aquela pessoa que tem aquela capacidade de te frustrar e de te irritar? Um irmão, uma irmã, um namorado, marido, noivo, pais, filhos. Como você reage? E eu sei que muitas vezes a gente pode falar, mas gente, como assim? Me irritou, não parece ter a capacidade de me irritar. Peça para Deus te dar um espírito de humildade, de reconhecimento e perdão. E eu sei que às vezes você fala assim, mas eu estava irritada, por isso que eu falei desse jeito. Ou às vezes você fala assim, foi sem querer, me desculpa. Será que foi sem querer mesmo? Será que realmente foi sem querer? Tem um versículo na Bíblia, em Lucas 6,45, que Jesus falou assim: o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração.
E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Quando você pega uma bexiga e você enche ela de ar, e você aperta ela, o que vai sair de dentro? O ar que você colocou. Se você encher ela com água e você apertar ela, o que vai sair? Ar? Vai sair água? Por quê? Porque eu coloquei água lá dentro. Só vai sair de dentro o que eu coloquei dentro. A boca vai falar do que está cheio no meu coração. E aqui eu tenho um desafio para vocês. Eu não sei quantas de vocês aqui têm o hábito de fazer sua devocional. Mas, de novo, a boca fala do que está cheio o coração. Se eu só coloco coisas ruins no meu coração, a primeira oportunidade que o mundo me der, vai sair o que está lá dentro. Porque não é que, se eu passar por provações. Não, é quando eu passar por provações. Não é se eu passar por tentações, é quando eu passar por tentações. Se você não tem o hábito de ter uma devocional, de encher o seu coração com a palavra de Deus, eu desafio você a criar esse hábito. Vir na igreja é muito importante. Na igreja domingo de manhã, na EBD, reunião de senhoras, retiro de mulheres, retiro de casais. Tudo isso é muito importante, tudo isso realmente enche o nosso coração de coisas boas. Mas isso são coisas esporádicas. Você não faz isso todo dia e muitas vezes você nem faz isso todo domingo. Você não come uma vez por semana. Você come todos os dias e eu duvido que tenha alguém aqui que come menos do que 3 vezes por dia. Então, por que o nosso corpo precisa ser alimentado pelo menos 3 vezes por dia e a nossa alma, o nosso coração, só precisa ser alimentado de final de semana quando eu vou à igreja? Então, a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. Então, essa desculpa de que, eu não queria falar isso não é verdade. Você só falou o que você falou porque ele está dentro do seu coração, porque você colocou lá dentro. Então, meu desafio para você é: encha o seu coração com a palavra de Deus. Tire um tempo do seu dia. Não sei se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Realmente não importa. O importante é que você alimente seu coração com a palavra de Deus diariamente. Quando Jesus foi tentado, ele enfrentou a tentação com a palavra de Deus. Todas as vezes ele fala, está escrito. Por que ele falava isso? Porque ele conhecia. Então, a mesma coisa com a nossa vida. Nós não temos desculpa de falar palavras que não edificam, ou que não agradam, ou que não transmitem graça, porque nós temos a palavra da verdade. Um outro versículo é Provérbios 16:4, e fala assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Quando Salomão escreveu esse versículo, ele sabia que o mel era bom para o nosso corpo. E a gente sabe também, Quando você está com gripe, todo mundo fala, toma mel com limão, ajuda. O mel, ele é rico em vitaminas, proteínas, minerais. Tem pessoas que usam o mel para adoçar em vez de açúcar. Então, ele tem tem boas propriedades. E nesse versículo fala que as palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura aos ossos. Nossas palavras, elas podem ter esse efeito na vida das pessoas. Um efeito de mel. E elas podem trazer cura para a vida das outras pessoas também. Depende de como nós vamos usá-las. Eu só queria aqui fazer um parênteses as palavras agradáveis. Não existem palavras mais agradáveis e mais benéficas do que as palavras do Evangelho. Essas palavras são verdadeiras e essas palavras, elas trazem cura para a alma, elas trazem cura para doenças da mente, elas trazem cura para corações dilacerados, conforto e consolação ao perdido. As palavras do Evangelho de Jesus são as verdadeiras palavras agradáveis. Eu não conheço vocês, não sei se todas vocês aqui são salvas,
O fato de você vir à igreja não te dá direito a um lugarzinho no céu. O fato de seus pais virem à igreja, de seus pais terem trazido você aqui, também não te dá um lugar no céu. O único que pode nos dar lugar ao céu é Jesus Cristo. Ele foi o que nos deu as palavras agradáveis do Evangelho. Jesus pode dar cura para a sua alma, que é a salvação dos seus pecados. Ele morreu na cruz por nós. Mas o mais importante de tudo, ele não está morto. Ele está vivo e ele quer nos dar palavras agradáveis. A salvação é simplesmente nele e somente nele. Salvação do quê? Salvação dos meus pecados. A certeza de que um dia, quando eu morrer, eu vou estar no céu com Jesus. Isso eu só consigo através das palavras agradáveis, que são as palavras do Evangelho. De novo, eu não conheço você, não sei de onde você veio, não sei qual é o estado espiritual da sua alma, mas o meu desafio a você é que se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, que você o faça hoje. Imagino que tem muitas pessoas aqui, se você veio com alguém, não sei. E mesmo se você já está cansado de vir à igreja, mas você nunca fez isso, faça. Porque essas são as verdadeiras palavras agradáveis. Não saia daqui hoje sem realmente entregar sua vida a Jesus Cristo. E saber que Ele é o único que pode te dar conforto à sua alma perdida. Mas também as palavras agradáveis desse versículo são as palavras que eu pronuncio. São as palavras que vêm de um coração sábio. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu posso também transmitir palavras agradáveis. Palavras temperadas com conselhos, instrução, conforto. Palavras retiradas da própria palavra de Deus. Por isso, o fato de ser tão importante eu gastar tempo na palavra de Deus. Como que eu vou transmitir aos outros palavras agradáveis da palavra de Deus se eu não sei elas? Se eu não gasto tempo aprendendo delas? Palavras agradáveis como um favo de mel são doces para a alma. Elas são recheadas com a palavra de Deus. Muitas coisas a gente pode pensar que são agradáveis. Nosso vocabulário se torna tão comum que você pensa, você nem percebe mais que você falou não foi agradável. Muitas vezes você usa uma frase assim, por exemplo, tá bom, desabafei, já falei mesmo, doa quem doer, eu sempre falo a verdade, afinal de contas a verdade tem que ser dita, me irritou, vai ouvir. Mas eu nasci assim, eu sou assim, todo mundo sabe que eu sou desse jeito, ponto final. Quem ele pensa que é? Ou quem ela pensa que é? Verdadeiras palavras são agradáveis, são saúde para os ossos e doces para a alma. Então pense bem quando você fala. Suas palavras são agradáveis como favo de mel? Ou elas são amargas como fel? Eu gostei muito da primeira música que a gente cantou, porque esse é o versículo, o último versículo que eu quero compartilhar com vocês. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Quando Davi escreveu esse salmo, a primeira parte do salmo, ele pediu para que Deus guardasse ele de ações pecaminosas. Agora, nessa parte aqui, ele fala para que Deus santifique as palavras e os pensamentos dele. O pedido aqui é que Deus tenha total controle sobre as nossas palavras, ao ponto de que levem outros a adorarem a Deus. Palavras que sejam corretas e puras, consequentemente, elas vão agradar a Deus. O grande propósito aqui não é agradar aos homens, e também não é agradar a mim mesma, mas agradar a Deus. Um versículo que sempre me pega e eu gostaria muito de saber se Deus fala isso de mim, é Jó 1:1. Quando Satanás vai lá e começa a falar de Jó, e Deus fala assim, Jó, ele era homem íntegro, justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Que testemunho, né? E às vezes eu penso, será que quando Deus olha para mim, ele fala isso?
Será que se nós soubéssemos que todas as nossas palavras e os nossos pensamentos são examinados por Deus, a gente agiria de forma diferente? Que a nossa oração todos os dias possa ser assim: Senhor, me ajude hoje e que as minhas palavras glorifiquem o seu nome. Quando pela manhã, na correria de arrumar-me para o trabalho, mandar meus filhos para a escola, me arrumar para ir para a escola, que eu possa, mesmo assim, com todo esse estresse, glorificar teu nome com as minhas palavras. Agraciar aqueles ao meu redor com as minhas palavras. Que as minhas palavras transmitam graça. E meu celular está tocando? Que as minhas palavras transmitam graça para aqueles que ouvem. Provérbios 16, 21. O coração do sábio é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Um resumo de hoje, tenho 3 desafios para vocês. Primeiro, Efésios 4, 29. Falar palavras que não ofendam, mas edifiquem. Provérbios 16, 24. Que as nossas palavras sejam cura para a alma e para o corpo dos que ouvem. E Salmos 19, 14. Acima de tudo, que as nossas palavras agradem a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade que o Senhor deu de eu estar aqui hoje compartilhando com essas irmãs sobre a tua palavra. Que realmente, Senhor, as nossas palavras possam te agradar o tempo todo. E que quando a gente ministre, quando a gente fale, a gente possa pensar e possa realmente edificar com as nossas palavras, que pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver diferença. E que nós possamos sempre lembrar que o Senhor quer que as nossas palavras edifiquem, que o Senhor não quer que falamos palavras que ofendam, mas que elas sempre estejam transmitindo graça aos que ouvem. Às vezes, Deus, é tão fácil a gente simplesmente falar por falar e ofender aqueles que estão ao nosso redor e deixar de ser um bom testemunho. Então eu oro, Senhor Jesus, que ao sairmos daqui hoje, no trânsito, em casa, na escola, no trabalho, que nós possamos edificar outras pessoas, não só aqueles que nos conhecem, mas sim também aqueles que não nos conhecem. Que o nosso falar possa ser encorajador àqueles que não te conhecem, para que eles possam conhecer a Jesus. E para aqueles que já te conhecem, eles possam ser um desafio a andarem mais perto do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.